meninos, na aula de hoje a gente vai falar sobre distribuição eletrônica. Bom, não sei se você já percebeu, né, ou já se questionou do porquê ou como é possível ter fogos de artifício com tantas cores diferentes. Por incrível que pareça, a aula de hoje a gente vai falar sobre isso também. Então vamos lá. Sobre a cor das chamas. Para a gente entender um pouco como funciona isso, imagine que uma amostra de sulfato de cobre, um sal, está sendo queimada. A coloração da chama dessa queima é verde. E o que foi observado pelos cientistas? Que diferentes sais, quando eram queimados, liberavam uma cor de chama, diferente. E essa coloração estava associada a alguma parte do espectro visível, variando aí as cores, dependendo de cada elemento. Além disso, também foi observado que passando essa luz por um prisma, era possível observar que cada elemento apresentava determinadas raias, características desse elemento, da cor que ele emitia. E, voltando lá ao modelo, o último modelo atômico que nós estudamos, que era o modelo do Bohr, em que a gente tem um núcleo e diferentes camadas, como é que a gente explica esse comportamento dessa liberação de cor? Quando o átomo recebe energia térmica, quando ele recebe calor, ele promove a excitação dos elétrons, ou seja, o elétron sai de um estado de baixíssima energia para um estado excitado, ele recebeu energia para isso. E aí, o elétron salta para um nível de energia mais alto. Quanto mais afastado o elétron está do núcleo, maior a energia, ou seja, o elétron perto do núcleo ele tem uma energia mais baixa do que o elétron que está mais afastado. Acontece que quando o átomo recebe energia, o elétron ganha energia a mais do que ele tem naquela camada e ele salta para uma camada de energia mais alta. Mas esse estado excitado, esse estado de energia alta, não é estável e esse elétron retorna. Ao retornar, ele libera a energia excedente em forma de luz. E aí o que acontece? Temos elétrons em diferentes níveis, e em cada átomo tem quantidade diferente de elétrons, quantidade de níveis, subníveis diferentes. Então, por conta disso, a variação de energia liberada vai acontecer e cada elemento vai liberar uma cor diferente no espectro visível. Então, aqui tem um gifzinho mostrando como isso acontece, recebeu energia, saltou, liberou energia, volta para o estado fundamental, o estado de mais baixa energia. Então, a explicação para os fogos de artifício basicamente é essa. Como os fogos de artifício são formados por sais de elementos químicos diferentes, cada elemento químico tem saltos de elétrons de níveis diferentes que vão promover liberação de luz conforme a variação dessa energia que ele libera para fazer esses saltos e para fazer, na verdade, para fazer o retorno do salto. Muito bem. Primeiro a gente vai ver as camadas ou níveis, tá? As camadas a gente chama de K, L, M, N, O, P, Q. Sempre são letras maiúsculas, mas a gente também pode chamar de níveis. Então, a camada K é o nível 1, camada L é o nível 2, M, nível 3, assim sucessivamente até a camada Q, que é o nível 7. E cada camada tem um máximo de elétrons. Então, o máximo de elétrons da camada K são 2, o máximo de elétrons da camada L são 8, da camada M, 18, da camada N, 32 e assim em diante, cada um com a sua quantidade estabelecida aqui. Essa é uma ordem crescente de energia, se a gente for na ordem do K para o Q. A ordem decrescente é justamente o contrário, a camada Q. É a camada mais energética, a camada mais afastada do núcleo,
Por que que ela é mais energética? Porque os elétrons que se encontram na camada Q, eles têm mais dificuldade para serem atraídos pelo núcleo do átomo, né? Porque tem a repulsão dos outros elétrons que têm a mesma carga negativa. Então, quanto mais afastado do núcleo, mais difícil ele se manter atraído pelo núcleo. Então, ele gasta mais energia para isso. Além disso, você pode ter uma camada K, por exemplo, com um elétron só. Você não pode ter a camada K com mais de 2 elétrons, mas a camada K pode ter 1 ou 2. A camada L pode ter 1 ou 2 ou 3 ou 4 ou 5 ou 6 ou 7, no máximo 8 elétrons. Não pode ter 9. E o mesmo vale para o limite de cada camada. Muito bem. Nessas camadas foi verificado que existem subníveis, né? Os subníveis a gente chama por letras minúsculas, S, P, D e F, e eles também têm um máximo de elétrons para cada um deles. Imagina como se cada camada fosse uma gaveta de tamanhos diferentes e dentro dessas gavetas tivessem compartimentos ou caixas de sapato, né? Então, o subnível S, o máximo de elétron para ele são 2. O subnível P, 6. O D, 10. E o F, 14. Então, dependendo do tamanho da gaveta, cabem mais subníveis, né? Dependendo do tamanho da camada, cabem mais subníveis. E se ela for pequenininha, cabe poucos subníveis. Muito bem. A gente vai aprender a fazer a distribuição eletrônica seguindo o diagrama de Linus Pauling. E o diagrama dele tem esse perfil aqui que eu quero que você acompanhe o raciocínio, como é que a gente vai seguir isso aqui. Então, ó, camada K não é o nível 1? Então, aqui, ó, 1s. Lembra que a gente viu que na camada K cabem 2 elétrons? Esses 2 aqui são relativos a isso. Deixa eu só adiantar uma coisinha aqui na apresentação. Olha essa representação aqui, ó, 1s2. Ampliei ela aqui para a gente ver melhor. Esse número aqui da frente significa o nível ou camada, ou seja, nível 1 é igual a camada K. Então, se eu estou falando de um nível 4, eu estou falando da camada N. Se eu estou falando de um nível 7, eu estou falando da camada Q. O subnível é o S. Então, eu consigo identificar a camada e qual subnível. E aqui em cima é o quantitativo de elétrons, tá? No expoente. Como funciona o diagrama de Linus Pauling? Apesar de ele ser organizado assim horizontalmente, ó, camada K, 2 elétrons. Camada L, a gente sabe que são 8. Então, ó, 2 mais 6, 8. Camada M, o total são 18. Então, ó, 2 mais 6 mais 10, 18. E você pode conferir os expoentes de todas. Vai bater com aquela tabela lá que a gente acabou de ver do máximo de elétrons por camada. Ainda respeita o máximo de elétrons por subcamada, né, ou subnível. Entretanto, a gente não segue na horizontal, nem na vertical. A ordem que a gente vai seguir é a ordem crescente de energia, ou seja, do menos energético para o mais energético. E para seguir essa ordem crescente de energia, a gente tem que seguir na diagonal, de cima para baixo, tá vendo? Então, a gente vai seguindo as diagonais, sempre volta lá em cima, é sempre no sentido da seta, então é de cima para baixo, na diagonal. A gente fica por aqui com o fim da parte 1 do vídeo sobre distribuição eletrônica. Na parte 2, a gente vai aprender um passo a passo para fazer uma distribuição eletrônica infalível.